Irmãos, mais uma vez saudando a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos ao nosso Deus por mais esse dia que Ele nos concede e poder estar juntos para glorificar o Seu nome. Queremos ler apenas só um versículo da Sua palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo bastante conhecido, que fala do amor de Deus para com os homens. Versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Kleber, ele, antecedendo aqui, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, estando nós fracos ou sendo nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas passagens, elas mostram, como também revela o amor de Deus para com o homem, para comigo, para com você que está ouvindo esse pequeno serviço de som. E nessa noite estamos aqui para reforçar isso, dizer que Deus lhe ama e que tem um projeto extraordinário para fazer na sua vida. Projeto esse que é de dar a salvação, a vida eterna, que só vem por Jesus Cristo mediante a fé, como foi lido nessa noite. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, pelo favor que nós não merecemos, um favor que vem de Deus, e ele diz: por meio da fé. A fé que é o instrumento ao qual o Senhor Jesus Cristo ele espera de todos os homens. Um instrumento que não necessariamente precisa você ver, a não ser a sua palavra. Mas basicamente você só precisa de uma coisa: é crer em sua palavra. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, João capítulo 8, 37, fala aí nisso, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ou seja, feliz serás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um jovem rico, ele se aproximando de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Os evangelhos relatam esse episódio, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos. Ele relata essa história. Mas lá na frente, outra pessoa vai fazer a mesma pergunta, para vocês verem como não é de hoje que muitos procuram saber o que necessita ser para ser salvos, ou ter a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. E o carcereiro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ele perguntando a Paulo e Silas a esse respeito, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E como você vai crer se você não ouvir? Mas nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Necessariamente você ter a fé segundo a palavra de Deus para que você possa ser salvo. Fé essa que nós adquirimos ouvindo, e vocês têm ouvido. É mediante essa fé que Deus quer que cada um de nós se aproxime dele, que deixamos que ele controle a nossa vida da maneira que ele quer e não da nossa maneira. Foi por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho,
esse a salvará. Você quer salvar a sua vida? Quer salvar a vida da sua família? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Foi ele que disse, é crer. A Bíblia fala de um homem que ele creu e isso foi realizado em sua vida. Quando nós lemos Hebreu 11, 7, diz que Noé divinamente avisado pelas coisas que ainda não acontecia, não via. Ele, para a segurança da sua família, ele guardou aquela palavra. Ele preparou a arca pela qual Deus destruiu toda aquela geração, porque estava distante da sua presença, da sua palavra. Mas Noé e sua família, com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua mulher, foram salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos não queiram, porque a Bíblia diz que Deus ia destruir a terra naquela geração, naquele período, com um grande dilúvio. Embora não chovesse naqueles dias. E Deus, através do anjo, ele avisa Noé. E muitos não creram, porque não via que estava chovendo. Mas só que era para acreditar. É como eu disse, a fé é o firme fundamento das coisas que não vê e esperam. É por isso que nós aguardamos a volta do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O mesmo evangelista diz que devemos crer em Deus e crer em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo está dando a certeza que no céu existe morada, existe um lugar especial, um lugar de descanso, um lugar de felicidade. Não é esse lugar que nós vivemos. Apocalipse 21, 4 diz que lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nem choro, porque isso é só felicidade, só paz, harmonia. E é esse lugar que Jesus Cristo lhe quer lhe levar. Pois bem sabemos, e você também sabe, que a vida não termina aqui. Todos um dia vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que uns vai estar com Ele nas mansões celestiais e outros não vão estar. Mas eu e você quem determina de que lado nós vai querer estar naquele dia. E essa determinação a gente faz aqui. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus Cristo diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai que está no céu. Mas aquele que negar Jesus Cristo diante dos homens, ele vai negar diante do Pai que está no céu. Mateus 10, 32. Mas Paulo diz que no capítulo 10 diz, a saber com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus ressuscitou o seu Filho da morte, serás salvo. Então é você crer que Jesus Cristo ele ressuscitou, assim como crer que ele deu a vida por você e que ele é poderoso para nos dar a vida eterna. Foi por isso que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Porque é um desejo dele me salvar e lhe salvar. Paulo, quando escreve a sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, diz, no capítulo 2, versículo 3, diz, porque há só um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Mas ele diz que isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Você quer a salvação? O profeta Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E hoje é o dia de você vir à procura do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de você vir entregar sua vida a Ele. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que Ele tem o alívio, Ele tem a paz, Ele tem a tranquilidade, o sossego para lhe dar. E é isso que a palavra dele nos garante. E na leitura que nós lemos, ele diz que Deus me amou. Ele amou de uma maneira tão grande que ele deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e você. Não para que nós perecemos, não para que nós morresse, mas para que tenhamos a vida eterna nele. No versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Evangelho de João, ele começa afirmando um ponto, ele diz, ora,
Ninguém subiu ao céu, né? Pode dizer que subiu ao céu fulano, cicrano, X, B, mas ninguém subiu ao céu a não ser Jesus Cristo. É o que o evangelista João, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. E quem foi que subiu ao céu e que desceu do céu? Ele diz: o Filho do Homem que está no céu. Agora, porque o evangelista João ele diz que ninguém subiu ao céu, mas só um que desceu e subiu? Porque, como eu já disse, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. E ele já veio, já sofreu por mim e por você. O profeta messiânico Isaías diz que ele foi castigado, moído, esbofetado por mim e por você. Botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele foi crucificado numa morte de cruz, uma das piores mortes daquele período. E ele foi crucificado e passou tudo aquilo por mim e por você. E o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz, ou seja, essa tranquilidade passageira que muitas vezes passamos, esse descanso estava ali em Jesus Cristo. Ele sofreu para que hoje nós tivéssemos essa tranquilidade. Ele foi açoitado para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando do seu amor e da sua grandeza. Por isso que o evangelista João diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Por que ele está no céu? Porque ele subiu. O mesmo evangelista no capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz que Jesus Cristo, ele subiu, está à direita de Deus, esperando só Deus dizer: filho, desce para buscar a sua igreja. Que igreja é essa? É uma igreja física? É um prédio? Não. A igreja é eu e você. Aquele que acredita na palavra de Deus entrega a sua vida. É que nem o salmista no Salmo 37 diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É que nem o mesmo evangelista no capítulo 1 ele diz: mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne e do sangue, mas que creram em seu nome. E ele continua dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você deve estar perguntando: quem é esse Moisés? Que serpente é essa? A Bíblia fala que um povo estava sofrendo, padecendo, sendo castigado, vivendo de escravidão, em um tempo muito difícil. Um tempo esse que sem nenhuma esperança de dias melhores. Mas a Bíblia diz que Deus se compadece desse povo e adota esse povo como filhos, assim como nos adotou nos dias atuais através do seu Filho Jesus Cristo, como eu disse um versículo há minutos atrás. E Deus escolhe um profeta, um rei chamado Moisés, e manda que esse homem libertasse aquele povo da escravidão, pois o povo não aguentava mais a situação que estava passando. E Moisés tira aquele povo ali do Egito, das mãos de Faraó. Mas a Bíblia diz que esse povo passa alguns tempos e se esquece desse favor de Deus para com ele, desse amor, dessa misericórdia de Deus para com ele. E o povo começa a murmurar, olhar para as dificuldades, olhar para os problemas, olhar para as barreiras que estavam à sua volta. E a Bíblia diz que Deus envia serpentes. E aquelas serpentes começaram a morder aquelas pessoas, porque as pessoas deixaram de olhar para Deus e olharam para as circunstâncias que estavam à sua volta. Eu fico me lembrando que nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus para olhar para os problemas, para as dificuldades que estão à nossa volta. Podendo olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Como o salmista no Salmo 121, ele diz: olhai para os montes de onde vem o meu socorro, pois o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro do salmista, a esperança do salmista, não está em outra pessoa,
não está em outra criatura, não está em nem outro cantor, ou pregador, ou sei lá o que fosse. Ele disse, o meu socorro está no Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse era o Senhor que o salmista dizia. E hoje não é diferente, amigo, ouvindo da palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite que o seu socorro é o Senhor Jesus Cristo. A sua esperança é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo os dias parecidos com aqueles. Dias difíceis, dias complicados, dias sem muitas expectativas de vida, pois como vocês bem estão vendo no noticiário, tendo por exemplo como Vitória passando por um processo de violência sem controle, pelo menos até no dia de hoje como nós temos acompanhados. Mas o salmista no Salmo 91 ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, terá paz, tranquilidade, sossego. Pois aquele que espera no Senhor renovará as suas forças e terá dias melhores. É isso que a Bíblia nos dá certeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que outros servos de Deus passaram por situações difíceis, como Abacuque. É que naquele tempo não estava chovendo, a terra não estava produzindo fruto, não estava tendo água suficiente para os animais e muitos estavam morrendo, muitos não estavam mais plantando. Mas Abacuque diz, todavia eu me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação, o Deus criador do céu e da terra. E nessa noite eu quero dizer a você que por mais que não esteja chovendo, por mais que não esteja acontecendo coisas que você gostaria que acontecesse de bem para a sua vida, nós estamos anunciando um Deus que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos e que se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida e na sua família. E Deus enviou serpentes para castigar aquele povo, alertar o povo que olhasse para ele e não olhasse para as dificuldades. E muitos morreram porque deixaram de olhar para Deus e olharam para os problemas que estavam ao seu redor. E aquele povo se voltou para Deus através do seu servo Moisés. Eles começaram a dar ouvido ao que Moisés dizia e pediram para Moisés interceder por eles. E Moisés intercedeu a Deus e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse no lugar alto para que todos que olhassem ficassem curados. E de fato isso aconteceu. Moisés fez a serpente de metal e todos que olharam para aquela serpente foram curados. É por isso que nessa noite nós estamos falando de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todos que olhar para ele será salvo. Isaías no capítulo 43, versículo 2 diz isso: olhais para ele e serás salvos. É somente dessa maneira que o homem é salvo, é somente dessa maneira que o homem tem o seu problema, a sua causa, a sua solução resolvida. É olhar para Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder no céu e na terra para fazer tudo conforme a sua vontade. É por isso que o profeta messiânico diz que operando ele, quem impedirá? Pois com Deus não tem ninguém quem possa. E é esse Deus que nós estamos anunciando hoje, para que você possa crer e ter dias melhores, conforme a sua palavra nos garante. E o evangelista João aí continua falando, porque o Filho de Deus tem de ser levantado, porque nós temos de pregar esse evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nessa noite nós estamos aqui, para falar desse Deus que quer dar salvação a você, quer lhe salvar, quer lhe dar vida eterna, quer prosperar a sua casa, a sua família, quer dar paz, saúde e felicidade como você nunca teve hoje, mas que ele pode dar e dar em abundância. Porque ele disse, eu vim para que tenha paz e tenha em abundância, para que tenha vida e vida em abundância, tenha alegria e alegria em abundância. Não a paz, não a alegria, não a vida que depende das situações, depende das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas é uma paz, é uma felicidade que Jesus Cristo dá, que vai além
das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O evangelista João, ele continua a dizer que Deus enviou o seu Filho porque Ele quer nos salvar. Ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não veio castigar o mundo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Não foi para destruir, mas ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Que nessa noite você possa crer nessa palavra, entregar sua vida ao Senhor, crer que Ele é poderoso para fazer muito mais abundante do que nós pensamos, imaginamos, e você vai ver o agir de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Deus continue abençoando, no nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus, a misericórdia de Deus e a sua graça salvadora esteja com você no dia de hoje. Amém. Glória a Jesus. Eu sei que eu era culpado, mas